Olá, pessoal. Sou Marcela Freitas, sou médica ortopedista. Estamos aqui direto do Sebom, onde a doutora Maria Caroline nos presenteou com uma brilhante palestra sobre obesidade e os impactos da obesidade na saúde óssea. Doutora Maria Caroline é professora de endocrinologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, mestre e doutora em endocrinologia pela UFRJ, coordenadora do Ambulatório de Doenças Ósseo-Metabólicas da UERJ, professora de endocrinologia da UERJ, e a gente vai conversar um pouquinho, né? Obrigada aí pelo convite. Doutora Maria Caroline, o que é considerado obesidade? Então, atualmente o conceito antigo de obesidade era meramente um IMC, né, que é o índice de massa corpórea, que é você pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Hoje em dia o conceito de obesidade é um conceito muito mais amplo, vai muito além de um simples IMC aumentado, tá? Leva em consideração outros fatores, como a questão da distribuição de gordura, cintura abdominal. E além disso, a gente hoje em dia tem o conceito da obesidade clínica e a obesidade pré-clínica. O que seria isso? A obesidade clínica é aquele paciente que, além de ter o excesso da gordura corporal, está associado a sinais e sintomas clínicos, alguma limitação, alguma comorbidade associada, alguma limitação funcional, que o paciente pode ter um IMC elevado, acima de 30, que seria o conceito antigo de obesidade, e não ter nenhum sinal e sintoma associado. Isso seria a obesidade pré-clínica. Então, assim, o conceito hoje em dia vai muito além de um IMC. Perfeito. E como que a obesidade pode afetar a saúde óssea? O que acontece? O paciente obeso, ele é um paciente, a célula de gordura, ela libera algumas citocinas inflamatórias, que a gente chama interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. E essas citocinas inflamatórias, elas levam ao estado de inflamação do paciente. Então, o paciente obeso, a gente brinca que é um paciente que tem uma condição de inflamação crônica. Então, o paciente com o tempo todo inflamado, vamos dizer assim. E essas citocinas inflamatórias, elas vão agir lá no osso, estimulando as células que são responsáveis pela reabsorção óssea, que são os osteoclastos. Então, acaba a gente ter as células que reabsorvem osso, que são os osteoclastos, e as que formam o osso, osteoblasto. Então, leva a um desbalanceamento. Acaba que vou ter mais osteoclasto em prol dos osteoblastos, prevalecendo, levando à perda de massa óssea. Certo. Estar acima do peso protege ou prejudica no resultado da densitometria óssea? Então, o que acontece? Em geral, a obesidade, a gente tem alguns detalhes que a gente tem que observar no paciente obeso. Porque, assim, o paciente obeso aumenta a carga mecânica sobre o osso. Então, isso vai fazer com que a densidade mineral óssea do paciente obeso seja maior. Então, na densitometria, esse paciente pode ter uma densidade mineral óssea aumentada. Isso não necessariamente refletir o risco de fratura igual uma pessoa que não tem obesidade. Perfeito. E como que o excesso de gordura interfere na vitamina D e no cálcio? O que acontece? A gordura, ela acaba sequestrando vitamina D. E a gente tendo menos vitamina D disponível, a gente vai ter uma menor absorção intestinal de cálcio, podendo levar a um hiperparatiroidismo secundário. E esse aumento, essa elevação de PTH, acaba que vai lá no osso, também ativando o osteoclasto e aumentando a reabsorção óssea. E é dessa forma que atinge a saúde óssea, a obesidade? Na verdade, assim, o mecanismo que a obesidade leva à alteração da massa óssea é multifatorial, tem várias coisas envolvidas. Um dos mecanismos é via esse hiperparatiroidismo secundário, o outro mecanismo é via essa inflamação em excesso, o outro mecanismo, o paciente obeso, em geral, ele tem uma concentração sérica de cortisol mais elevada no sangue, e esse cortisol elevado também ativa mais os osteoclastos. Então, assim, a gente tem alguns mecanismos envolvidos. E o que é mais interessante é que, assim, que eu acho que a gente tem que ficar atento que o paciente obeso, a gente tem que perder um pouco aquela ideia que o fato da obesidade levar a um aumento da densidade mineral óssea não quer dizer que ele está protegido por conta disso. Então, o que a gente fala que é o paradoxo da obesidade. A gente tem as coisas positivas da obesidade em relação à massa óssea, uma delas é o ganho de massa óssea, mas a gente tem as coisas negativas, que é esse processo inflamatório que o paciente obeso tem. Então, em geral, o paciente obeso tem maior chance de fratura em locais que não são os mesmos de pacientes que não são obesos, como fratura de tornozelo, fratura de membros superiores, membros inferiores. Ao contrário, eles são protegidos de outros locais, que é pelo coxim gorduroso que o paciente obeso tem, acaba que ele é protegido da fratura de quadril. Então, em geral, a fratura de quadril e a fratura de punho, ele vai estar mais protegido. Então, ele na fisiopatologia é um pouquinho diferente, então a gente tem que entender
que os locais são diferentes também da fratura. E é um paciente que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Um cuidado diferenciado também quando ele fratura, né? Quando quebra. Sim, sim. Né? E o mais interessante, falar, então qual o tratamento disso? Vamos colocar esse paciente para perder peso. Mas dependendo da forma que o paciente perde peso, porque quando a gente perde peso, a gente perde tanto massa gorda como perde massa magra, perde músculo. E o músculo é extremamente importante para o osso. Então, se você perde peso para melhorar essa condição inflamatória, mas se você perder muito músculo associado, também não é bom. Então, você também vai perder mais osso. Então, assim, a gente tem que perder peso, mas tem que preservar músculo para poder proteger essa massa óssea. Tem que perder massa gorda, né? Exatamente, e ganhar músculo. E ganhar músculo. Isso aí, tem que fazer musculação. É exatamente isso. Perfeito. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês.